Olá, boa noite. Tudo bom, Fabi? Te chamar, Fabi, tá bom? Ok, deixa eu Oh, só ver a posição aqui. Eu ainda não me acostumei com essa história de fazer live, ainda fico nervosa. ficamos, né? Tudo bem? Boa Ficamos. noite, gente. Tudo. Boa noite aí, pessoal. Dá para escutar direitinho? Pra mim Esperando tá que... bom, não tá dando eco, não sei pra vocês que estão Não, ouvindo. para mim tá bom também. Para Então tá bom. vocês. Obrigada aí a presença aí de todos, para o pessoal chegar mais um pouquinho, né? Ah, sim, Que a gente foi bem pontual. verdade. Mas é porque o ruim dessas lives é que é uma hora certinho, né? Então a gente Uhum. fica com medo de entrar muito cedo ou um pouquinho mais tarde a gente perde tempo, porque é uma hora cravado e aí eles desligam. É verdade, eles desligam na nossa cara. Eu acho sacanagem. Eu também acho, ainda mais eu que gosto de falar bastante. E você também? Então eles podam a gente. É... Além disso, eu sou estupidamente organizada, então eu sempre gosto de organizar tudo antes. Então, assim, meu Uhum, sonho é entrar 10 minutos antes da live para testar a luz, para testar isso, aquilo, lá. aham, Aí sim, depois eu quero falar com as pessoas, mas eu não posso fazer isso, senão lá se vão não 10 minutos pode. valiosos, que a gente fala demais, É realmente. Se verdade. deixar. Eu vou, eu vou te dar uma dica. Eu fiz um curso aí do Simpla, Hum, porque eu tô querendo fazer uns eventos, né? E eles deixam as pessoas, os organizadores, entrarem 2 horas antes. uh, aí sim. Tudo. Daí dá pra organizar tudo direitinho, né? Dá pra Nossa, organizar muito tranquilo. melhor. Que dá aquela É verdade, insegurança, né? é verdade. Então vamos começar, né? Que daí a gente vai As falando. pessoas veem a gente online e aí elas vão É entrando. verdade. Então, esse horário é bem competitivo, mas Mas você estamos aí, sabe né? que eu tinha essa coisa de horário competitivo, mas em quarentena, todos os horários tem alguém fazendo lives, viu? É verdade. Então não tem como a gente fugir. É verdade. Então é isso aí. Então eu quero agradecer. O bom é que todo mundo que vai ficar salva lá no link, né? Daí todo mundo vai Sim, ver, né? E isso é bem bacana. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou bióloga de formação e acabei fazendo a minha pós-graduação toda em botânica, fui para botânica, entrei lá, né? E eu conheci a Fabi, vou chamar de Fabi, né, Fabi? Eu sim, conheci a Fabi lá no Instituto Federal, a gente dava aula lá, né? Instituto sim, Federal. E a gente quase conseguiu fazer uma saída de campo junto, não deu certo, infelizmente. sim. E é isso. E daí eu descobri esse jardim belíssimo dela. E aí vamos conversar. Daí você pode ficar à vontade, Fabi, sem Tá, problema. e aí você vai me interrompendo e tudo mais, porque eu Claro, falo claro, claro. bastante. Imagina, tá Bom, em casa. é, quem não me conhece, né? Eu sou a Uhum. Fabiana, mas eu prefiro que me chamem de Fabi, fica pra gente ficar mais à vontade. Eu sou geógrafa de formação e o meu mestrado e meu doutorado são em geografia física, mas não com plantas. Então, na verdade, meu jardim não tem nada a ver diretamente com a minha formação. Na Uhum. faculdade, na graduação de geografia, a gente até tem uma disciplina chamada biogeografia, que vai tratar, dentre outras coisas, essa questão da vegetação, etc. Mas confesso, sem medo, né, de dizer que não eram as minhas disciplinas preferidas. Então, essa ideia do Uhum. jardim veio depois. E o mais interessante é que eu nunca primei por divulgar o jardim. Esse nunca foi meu objetivo. Poderia ser, né? Mas Sim. não, na verdade, eu comecei a fazer postagens na minha conta pessoal, da minha vida. Tipo, vou tirar uma foto da minha cachorra, vou tirar uma foto de eu estudando. E aí foi Uhum. aí, somente aí, que eu tive noção do que era meu jardim. Assim, Uhum. o que
causava nas pessoas porque eu não tinha dimensão, né? Agora ele tá competindo com a minha cachorra. Eu digo, é verdade, as pessoas começam a seguir meu Instagram, pessoas que eu acabo fazendo amizade, pessoas da internet, Uhum. por conta do Sim. jardim ou por causa da minha cachorrinha. Eu mesma, aquelas, né? Eles estão. Tá, meu jardim e minha cachorrinha estão competindo, né? Bom, Você só serve para tirar foto deles, né? E cuidar. basicamente. E ambos me dão muito trabalho. Na verdade, o jardim me dá mais Imagina. trabalho do que minha cachorrinha. Imagina. Porque ele tomou proporções maiores, eu até deixo o Uhum. convite. Meu Instagram ele é aberto porque eu normalmente faço as lives no meu jardim. Só que hoje está muito frio e eu já vou falar até sobre isso, mas o meu Uhum. vizinho maravilhoso, ele estuda piano. E o Ah, que piano bacana. dele fica do lado da Uhum. parede do jardim. Então, o volume tá um pouco alto, a gente não ia conseguir falar por conta do piano, mas isso não é minha reclamação, porque meu Uhum. vizinho vai assistir essa live em algum momento, que eu amo ele, e a gente vai falar Seria uma sobre isso delícia também. um fundo sonoro. E o meu jardim também gosta e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, enfim, meu Instagram tá aberto para vocês conhecerem meu jardim. Eu tenho um jardim suspenso e uma horta, né? São dois ambientes que eu tenho na minha casa que ele é bem grande. Bom, Uhum. falar desse famoso Deixa eu só falar uma jardim. coisinha. Claro, Fabi, deixa eu falar uma coisa. Para quem viu o flyer que a gente divulgou, é o Jardim da Fabi, né? sim, Para uma quem não parte conhece, dele. Isso. um pedacinho. Eu fui lá dar uma olhadinha e peguei umas fotos dela e coloquei. É Não, isso, pode super falar. válido. Bom, Uhum. o meu jardim, ele é um jardim vertical. Ele tem 4 anos de existência. É importante pontuar que quando eu falo vertical, é ao literal. Em que sentido? Na minha casa, eu não tenho 10 centímetros de solo no chão. Tudo na minha casa é cimento, mas eu tenho uma mini floresta na minha casa. E eu falo isso Uhum. como um incentivo mesmo às pessoas, né? O meu Uhum. jardim, ele nasce com uma perspectiva pessoal, numa terapia que eu tive com a minha psicóloga, ela fez uma analogia sobre plantar e eu Uhum. pensei, vou plantar e aí começou o jardim. Eu, desde criança, eu Sim. gostava de planta, mas não ao ponto de ter essa demanda. Então, eu era aquela pessoa que, igual atrás de mim aqui, eu tinha uma plantinha no vaso e ok. Uhum. Há uns 10 anos atrás, eu já tinha pensado na possibilidade de fazer um jardim vertical. Mas é isso que Uhum. eu quero dividir com vocês, que não é tão simples assim, e agora eu não estou falando de logística nem de dinheiro. Eu até cheguei a tentar e as plantas simplesmente morreram. E aí as pessoas podem dizer, por que você não cuidava delas? E aí eu vou ser um pouco filosófica agora, mas não Uhum. é que eu não cuidava delas. Na filosofia a gente fala que às vezes a gente tem que dar alma às coisas, né? Então é Uhum. fazer com que aquilo seja parte de você. Então foi anos depois que eu dei alma às minhas plantas e essa coisa foi ganhando dimensões. Eu já tentei contar a quantidade, mas eu desisti. Mas eu cheguei no número Sim. próximo de 680 vasos suspensos. Olha Seiscentos e só. oitenta é um número bom, né? Fora É a um minha trabalho, horta. né? É um trabalho danado que você É, tem. sim, então é essa questão de dar alma mesmo. Não é Uhum. simplesmente ir lá e colocar água. Os tutoriais da internet, eles são excelentes, a gente tem que pesquisar muito. E eu não pensei, vou fazer um jardim desse tamanho. Começou com uma Sei. plantinha, a plantinha cresceu muito, aí eu tinha que tirar, podar ela. Isso dói, Uhum. gente. Aí essa poda virava uma muda, que aí foi virando uma muda, foi virando uma Sim. muda, e a coisa Uhum. foi tomando uma proporção que agora eu cheguei ao ponto de já colocar a planta dentro de casa, porque fora já não cabe mais. Então o Tem caminho foi, bastante. foi esse. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você já falou para mim como é que ele surgiu, né? Sim. Foi de uma conversa e tudo. E
É engraçado que, para quem começa, né, a tomar conta de planta, eu também vou ser bem sincera com você. Eu vou ser muito. Todo mundo vai ficar assim agora. Eu odiava botânica na faculdade. Meu Deus. De verdade. Não gostava de jeito nenhum, né? E aí, sem querer, fui parar no Instituto de Botânica e me apaixonei, acabei ficando e estou aqui até hoje, né? Não, infelizmente não estou mais no Instituto, mas amo de coração. E ali eu comecei a tomar conta das minhas plantas para os experimentos, né? Então é outro mundo diferente. Apesar de que a minha avó, fui criada, a minha avó sempre temos algumas fotos que eu coloco aqui, né, explicando tudo direitinho, a parte científica, o que é cada uma, como eu posso cuidar melhor, qual o efeito. Grande parte da minha avó ainda, que está aí até hoje, né? E então, assim, botânica não é um assunto agradável, para falar a verdade, né? As pessoas fogem e fogem muito. É engraçado que quando você se apaixona pelo primeiro vasinho, aí muda a sua vida, né? Fala a verdade. Sim, eu tô tentando exprimir para vocês o que é isso. É o que eu Uhum. disse, né? É dar alma, assim. Então são mais de 680 vasos. Eu conheço cada um deles e cada um é uma espécie diferente, é uma dinâmica diferente. Eu não sei explicar para vocês, mas se acontece alguma coisa com um desses 680, eu sei o que aconteceu. Eu conheço todos eles, todos, todos. Imagina. E assim, aí vem a curiosidade minha, né? Como que você organiza a sua vida para tomar conta disso tudo? Olha, tem que ser organizada, principalmente Uhum. porque as minhas espécies elas não são homogêneas. Eu não tenho tipo, todas são iguais. Cada uma tem um jeitinho de ser, né? Uhum. Então agora na É. quarentena ficou mais fácil, eu confesso. Mas quando eu podia sair na rua para trabalhar, sou professora, gente, Uhum. eu elencava aqui o meu dia de folga. A quinta-feira é meu dia de folga, então eu tenho que tirar literalmente um dia inteiro para cuidar delas. Então, é só a parte de colocar água em todas elas, porque eu também tenho uma horta ainda por cima, né, no outro ambiente. Eu levo em média de 3 a 4 horas só colocando água. Aí, a cada 15, 20 dias, eu tenho que fazer uma poda, eu tenho que fazer um enxerto, eu tenho que mudar uma de lugar. Então, são 5 a 6 horas do meu dia só para o meu jardim, mesmo. Entendi. E É, é um trabalhão, né? eu já me acostumei. Eu confesso que hoje, às vezes, eu quero matar alguém ou eu quero xingar alguém, daí eu vou pro jardim. Mas não para ir pro jardim e ficar assim. Eu vou mexer nele, entendeu? É Aham. terapêutico, porque além dos benefícios de saúde que um vegetal, uma planta, um chá, enfim, que as plantas Uhum. podem trazer para gente, além da questão de trabalhar a minha ansiedade, que foi aí que começou lá na terapia. Eu, por exemplo, Uhum. trabalho com geografia física, mas acho que isso vale para quem trabalha com maquiagem, quem trabalha com comida, quem trabalha com arquitetura, seja lá o que Uhum. for. Mexer no jardim não é simplesmente ir lá e colocar água. Você tem que procurar um bichinho que comeu a plantinha. Isso faz com Uhum. que você treine a sua paciência, a sua ansiedade e eu falo que é um olhar clínico. Você começa a fazer as coisas com mais destreza. É destreza mesmo a palavra. Sim. Você fica menos atrapalhado. Para minha área, que é geografia física, eu trabalho com solos, eu tenho que ficar pegando rochinha lá no meio, tem que ter um Aham. olhar muito bom. E o jardim, ele te treina a isso. Assim como com crianças, uma criança trabalhar com o jardim, tem toda uma parte de estímulo cognitivo dela mesmo, né? Então, os benefícios, eles são milhares ter o jardim, né? Ah, sim. Pensando nele, assim. É porque você está vendo, né? Você está cuidando de um ser vivo, né? Sim, Então, você está cuidando de alguém. Podem me chamar a louca das plantas, né? Meus alunos sempre me chamam a sim. louca das plantas. A gente está cuidando de alguém.
E ela te devolve tudo em flores ou não, né? Porque a gente vai muito atrás de flor, né? O pessoal vai Sim, muito atrás das flores, né? sim. Mas assim, existem folhagens belíssimas, né? E ela te. E assim, eu sempre converso com elas, né? Eu Ah, converso eu bastante, também. eu converso. E a gente, é o que você acabou de falar, assim, a gente consegue entender o que cada uma está precisando, né? Sim, Para falar a verdade. E eu acho que até tá num tema, né? Que a gente está num período tão difícil, né? sim. Vou militar 10 segundos, porque eu acho que a grande parte é assim, né? A gente está numa pandemia com um pandemônio. Então é muito difícil Sim, a gente manter a nossa saúde mental. É muito difícil, né? Você sim. se segurar, você temos o privilégio de estarmos presas em casa, termos internet, tá passando conhecimento, então a gente é muito privilegiado. Então a gente tem que pelo menos atrás de uma atividade para dar uma melhorada, né? Sim. E aí você pode descobrir um grande amor, né, Fabi? Sim, Pode sim. descobrir um grande amor, porque que nem assim, você organiza um dia seu. Agora imagino que você possa olhar ela mais tranquila, né? Sim. Assim, com mais tranquilidade, você pode fazer, não que não esteja, a gente não esteja lotado de coisas fazendo, mas você consegue diminuir o seu ritmo e conseguir entender elas um pouquinho mais, né? E elas te dão um pouco de serenidade, eu acho. As plantas, por mais que você não queira, por mais que eu quisesse, não dá para esquecer delas. Você não pode, você obrigatoriamente você tem que parar. Que acho que é isso muito que os psicólogos ou quando as pessoas, a gente está com uma sanidade mental abalada, né? E acho que Uhum, o conselho principal é para, né? Respira. sim. E o jardim, ele te obriga a isso. Por mais que você queira prestar atenção em outras coisas, não dá. Fora que ele Uhum, te estimula a entender o que é tempo, né? Ele faz a sim, gente filosofar nesse sentido também. Os é verdade. benefícios, como eu disse, os benefícios eles são bem especiais. Além das flores, eu tenho a horta também, que na verdade antes Uhum, do jardim vertical eu comecei com a horta. Então, tá. até brinco com as pessoas assim, que não é só analogia, mas é real. Quando você pega firme numa horta, por exemplo, eu Uhum, quase não vou mais em feiras livres para comprar hortaliça, por exemplo. Meus temperos, sim. todos eles vêm Uhum, da minha horta. que É, bacana. e assim, aí a frase que eu ouvia muito, André, era sempre Uhum. assim: ah, mas eu não tenho espaço. Aí lá vai eu, Aí, olha. entendeu? Gente, a coisa mais fofa que eu fiz na minha vida, façam, por favor, que é fofo, além de um sabor que é inexplicável. Uhum, Vaso. Um vaso deste tamaninho, vasinho pequenininho, que você paga R$ 3. sim. Eu plantei beterraba. Olha que Ela, bacana. ela demorou. Então, questão da paciência, foram Uhum, quase uns 3 a 4 meses para virar uma sim. beterraba. E foi assim: eu comprei a semente, coloquei, falei, não vai dar certo, e continuei colocando água, né? Uhum, Nem. E aí eu vi que nasceu o brotinho, a folhinha, daí eu falei, ai Jesus, a beterraba, acho que ela tá ali dentro, mas eu não sei. sim. E o medo de puxar a beterraba e não ter beterraba nenhuma. E eu deixei rolar. Como era Uhum, um vaso não muito profundo, essa é, beterraba, gente, foram duas. O que que ela fez? é. Ela foi nascendo, né, dentro do vasinho, e aí conforme ela foi crescendo, ela ficou ficando gordinha, ela mesmo saiu um Saiu. pouquinho, assim. E, gente, então como era um vaso, ficou uma Uhum, beterrabinha desse tamaninho. Mas ok. eu cortei aquela beterraba, olha, minha boca tá Uhum. salivando. É É um outro gosto. sabor. Não, vocês não sabem o que é. E a questão da horta também, à medida que ela foi crescendo, ela é quase tão grande quanto o meu jardim vertical. Mas Uhum, lembra que eu falei que eu não tenho 10 centímetros de solo exposto?
Sim. Eu fiz uma longa história, posso falar depois sobre ela, mas foi com restos de construção, essas casas que são Hum, demolidas. E aí que eu bacana. construí uma horta vertical, é uma horta vertical, só que ela é maior. Mas enfim, e eu também entrei no papel de uma. Aí a militância, vamos militar de novo. Sim. Além de. Porque assim, é óbvio, a gente sabe que tem agrotóxico, a gente sabe de todos esses problemas, etc. E Uhum. aí, quando eu comecei a horta e o jardim ao mesmo tempo, ainda está, mas estava muito latente essa coisa de comida orgânica. Sim. Ah, porque eu só como comida orgânica e tal. Uhum. E aí eu também comecei a horta por conta disso, porque daí eu fui numa feira livre Uhum. de produtos orgânicos, todo no respeito ao trabalhador, mas eu tenho que ser Uhum. militante. Eu não vou pagar R$ 50 no quilo do tomate. Meu Ai, dinheiro não bacana. é capim. E também é uma outra militância minha. Eu pensei assim, eu não vou pagar R$ 50 no quilo do tomate. E a dona Maria, o seu João, ele não tem dinheiro para comprar o tomate comum, muito menos o tomate orgânico, porque os preços é uma mais-valia. É um raio gourmetizador, André. Desculpa eu É falar, é a minha verdade. militância, mas é Sim, um não, raio tá certa. gourmetizador que eu falei, Tá não, não certo. é possível. Então eu também criei essa horta vertical para provar assim, olha, você tem o direito, é seu direito comer um alimento de qualidade, Uhum. usufruir disso. Você não Sim. tem condições, ou você não precisa pagar R$ 50 no quilo do tomate. Você pode produzir os seus tomates. Então eu faço. Hoje eu tenho a horta vertical, mas vira e mexe Uhum. eu faço em garrafinhas PET. Mas acho que a minha militância maior é dizer: olha, você pode produzir o seu alimento. Dentro do possível, é claro. Não dá, por exemplo, eu cultivar arroz, entendeu? É verdade. Mais hortaliças e tal. Então, o meu jardim, ele começa para tratar a minha ansiedade, ele ganha Uhum. proporções maiores, mas ele tem uma militância social muito forte. Todos os meus vasos, muita coisa do que eu tenho do jardim, eu achei na rua. Olha Então, só. ou eu acho jogado, muita coisa eu achei jogado, de poda, de orquídea que estava Uhum. morta, o povo jogou. Não estava morta, Sim. estava sem flores, Tava sem flor, poxa vida, né? né? Tava sem Mas flor e daí o pessoal. Tem um termo, né? Vou aproveitar aqui. Tem um termo que o pessoal usa muito que é a cegueira botânica, né? gostei. A cegueira botânica é assim, o nosso cérebro é funcional mesmo, é comprovado. Você não é programado a enxergar coisas que não se movem, né? Então a gente não enxerga, porque a gente não, só que a gente não é treinado a isso, né? Então, quando você começa a treinar e a enxergar, a gente vai ver o quê? Flor. Sim, A gente só tem vida se tem flor. E isso aí, a gente acabar com isso, né? Ensinando primeiro criança. Criança é uma maravilha para poder. Tudo que você ensina para criança, a criança coloca em prática, né? Então, esse é um detalhe principal. Então, assim, aqui pelo meu bairro, né? Eu moro perto da Indianópolis, né? Então, assim, tem muitas árvores que o pessoal coloca as orquídeas. Pendura, deixa ela pendurada, né? Mas onde eu morava antigamente, eu encontrava no chão também. sim, é muito comum, Porque é infelizmente. lixo, né? Porque é lixo. Daí eu resgatei várias e elas Uhum. demoram, porque é no seu Demão. tempo, sua adaptação, mas elas me dão flores lindas, né? Uhum. Ou aí você falou a questão da flor, né? Porque é o que eu Uhum. disse, apesar de eu ser geógrafa, a princípio Ah, eu entendia nada sobre plantas, foram erros e acertos, e hoje eu sim, entendo só um pouquinho assim, mas é de ficar mexendo. Então, coisas bobas que acho que se a minha geração passou, as de hoje então tá pior, as mais jovens, que é sim. quando eu plantei abobrinha. Eu Ah, olha lá. plantei abobrinha.
E é a mesma história, vou plantar Aham, e Jesus no comando, sei lá o que vai sim, acontecer. E daí, só que eu tinha tantas outras coisas plantadas, que inclusive eu já vou falar também sobre isso. sim. E aí, no meio daquela coisa verde toda, que acho que gostei, cegueira botânica, É, sim. nasceu uma flor amarela, mas era um amarelo gema, assim, de um mais alaranjado. E aí eu comecei a Sim. receber abelhas, conversei com elas para elas não me Ah, atacarem, porque as abelhas têm seu papel. E sim, daí eu sim. falei, gente, o que que é isso? Daí a minha mãe, isso é a flor, você não sabia que a abobrinha dava flor? É Sabe? Então verdade. é uma cegueira botânica e uma ignorância botânica também, né? Né? Assim, a gente não Eu está não fazia acostumado, ideia. né? A gente não está acostumado. Eu vou aproveitar que você estava falando do tomate, né? E o tomate, por exemplo, você não precisa nem comprar a semente. Se você compra o seu próprio tomate e pega a sementinha dele e coloca, ele vai que é uma maravilha, Sim, o tomate né? é um dos mais democráticos, viu? Sim. Verdade. Se você quiser começar uma horta, começa com tomate, porque vai te dar ânimo para você ir para as próximas, né? Essa Sim, é uma coisa, e ele cresce assim, ele cresce absurdamente rápido, né? sim. Se você quer ver o resultado logo, né? Para falar a verdade. Ele é uma boa, então assim, tomate todo mundo tem. E eu também concordo com você, Fabi. Eu acho assim, a gente não vai pagar R$ 50 o quilo, que eu não acho correto. E assim, e a gente tinha que ver. Aí é uma outra coisa assim que eu nem tenho capacidade para discutir um negócio desse. É, eles colocam tanto agrotóxico nessas coisas, tanto, tanto, tanto. Você imagina a pessoa que está plantando, né? Assim, estou falando em larga escala, não estou falando do pequeno produtor. Ele coloca uma roupa e taca veneno. E depois ele vende para a gente comer. É, é triste admitir, mas a gente Né? come muito agrotóxico, não é pouco. É, tanto para fazer o alimento crescer muito rápido, que quando eu falo que o jardim barra horta também me ensinou paciência, é porque eu não tinha noção nenhuma. E quando eu descobri que um pé de alface, para ele ficar bonito igual aquele que eu compro no supermercado, são Uhum. quase 4 meses. Exato. É muito tempo, 4 meses para um pé de alface crescer, gente. Não é que é muito tempo, tá? É porque daí a sua cabeça faz um giro rápido e fala, gente, 4 meses para esse pé de alface crescer na minha horta. Como é que Uhum. esses caras conseguem vender não sei quantas mil toneladas de alface nos supermercados? É Tem alguma coisa verdade. errada. A alface dele cresce muito mais rápido. Fora a questão de pragas, né? É um outro Uhum. problema que aliás, é até pecado falar pragas, que eu aprendi É. também com uma professora que trabalha com biogeografia, que ela falou que a gente tem Uhum. mania, por exemplo, de chamar algumas espécies de erva daninha, de praga. Ela falou, não, não é Sim, sim. praga. É que talvez Uhum. o que você está procurando, mas enfim, que é um outro problema. Então, existem Uhum. caminhos de lutar contra esses visitantes indesejados, as lagartas, por exemplo, sem Sim, precisar matá-las e sem precisar usar agrotóxico. Só que isso é dá verdade. trabalho. Isso dá Sim, é. trabalho. E eu digo assim, é trabalho, não é custo. Que eu até Uhum. vou fazer uma outra militância. Eu não sei Uhum. a cidade onde as pessoas estão assistindo moram, qual é a acessibilidade, mas os produtos orgânicos do MST, o Movimentos do Sem Terra, eles são extremamente acessíveis financeiramente. Eles são bem honestos. Eu sei que na Uhum. Santa Cecília, no centro, tinha uma lojinha Uhum. do MST e outra na cidade de Diadema. Não sei como eles estão Olha só. espalhados. Eu estou dizendo isso porque eu não sou contra a produtores de orgânicos. Eu sou Sim, contra o sim. raio gourmetizador da Sim, comida, né? e eles precisam ir muito, né? Eles Sim, eu acho que é precisam ir uma troca, muito. e é uma troca justa, né? Hum, É, É consumir bom do divulgar MST. isso, né?
né, Fabi? Depois, se você puder me Eu passar pego, endereços, sim, eu fazer um agradeço. post. Você faz um post, Sim, né? Que às vezes sim, ou a pessoa mora perto, ou ela trabalha perto. Não sei como na pandemia eles estão sim. fazendo, mas assim, Uhum, é preço de custo mesmo, são produtos uhum, orgânicos, então sim. pode comprar que é de confiança. Prestigiar eles, né? Prestigiar Sim, mesmo o pequeno produtor e tudo. Eu sou muito a favor de feira livre, né? sim, sim. E a favor. E muitas pessoas assim da feira, elas têm o próprio espaço, pelo menos onde eu vou, né? Assim, e assim, e não é nada do outro mundo, para ser sincera, de preço, assim, falando de preço, Sim. né? Tanto que a menina até que vende as ervas, é, eu não sei o nome dela, a gente chama ela de espingarda. Ela é ótima e ela tem todas as ervas assim, ela pega do sítio e é muito bom, sabe? E ela tem uma variedade assim gigantesca. Daí você encomenda para ela alguma erva que não tem mais específica, assim, né? E você vê que tá tudo muito fresquinho, tá tudo muito limpinho, não tem nada de agrotóxico. Então é um jeito também de contribuir, né, pro pequeno produtor, né? E aí agora eu tenho uma dúvida, vou tirar com Por você uma dúvida. favor. Uma dúvida do seu jardim, né? Eu sou uma das que sou apaixonada pelo seu jardim. É assim, Obrigada. como é que você foi? Você falou que foi aprendendo ao longo. Você deve ter matado muita planta, né? Bom, como eu também. Sim, muitas. E assim, e você separa bonitinho planta de sol. O seu jardim, ele é coberto? Ele tem uma cobertura? A sua pergunta é boa. Então, até é importante quem Ah, não conhece tantas fotos que eu posto. sim, O meu jardim vertical, na verdade, é uma garagem. Uma garagem de uma sim. casa, gente. É uma garagem Aham, grande, mas é uma garagem. tá. O que acontece é que nas laterais, minha casa é dos anos 50, só para vocês se Uhum, situarem. Então, na parede lateral são tijolinhos com buraquinhos. Então, eu tenho ventilação e luz. Em sim. cima, a minha garagem é totalmente coberta, não chove aqui dentro, só que é aquela Uhum. famosa telha transparente. Então Ah, sim, sim, sim. eu tenho entrada de Hum, luz. Então, sim. sim, para fazer o jardim vertical, eu escolhi Uhum, espécies que não necessitavam de incidência solar, muito intensa, tá? uhum, Então, aquelas plantas, eu vou chamar de menos exigentes, que tem algumas tá. plantas que, tipo o alecrim, gente, eu matei 585 mil Uhum, alecrins, porque ele é uhum, muito temperamental e ele uhum, gosta de luz, assim, né? Eu falo que é sol na sim. moleira do Eu lá. alecrim. Então, plantas desse sentido eu não conseguia ter aqui no jardim. Então, uma Uhum, regra mais ou menos que eu fiz foi essa: quem não me exigia tanta luz. Só que o meu jardim ele não é simétrico, ou seja, não tem uma essa linha ou essa parede é da fulana e a outra parede é da ciclana. Na tá. verdade, eu vou dispondo conforme eu vou encontrando na rua, mas sempre respeitando essa questão da luz. Aí o que Uhum, aconteceu é que eu literalmente enchi as três paredes da minha garagem. E aí eu fui tomando outra parte da garagem que eu uso efetivamente como garagem para guardar o meu sim. carro. E aí eu tomei Uhum, uma parte do corredor, depois outra parte, e aí eu fui forrando outras paredes do que eu vou chamar fundo da casa, onde uhum, eu tenho a minha horta. Então, além da horta vertical, eu estou forrando as paredes. Ainda uhum. resta duas paredes. O resto Olha só. já tá tudo forrado e igual. Só que aí eu tenho incidência de luz. Então, eu tenho Tá. sol, o sol é aberto. Então, aí é pensar em espécies que precisam de sol, as que precisam, tipo alecrim, o manjericão. Eu Uhum, coloquei tudo lá na horta e eu sim. tô investindo em cítricos agora. Então eu Não, tenho pé de jabuticaba, pé de laranja,
eu Olha, tenho limoeiro, então eu tenho uma pitangueira que, nossa, ela tá indo de vento em polpa, que porque bacana. aí é onde eu tenho sol e se chover, tá tudo bem, elas vão saber lidar Olha com só. isso. Então eu tô investindo em cítricos agora. É. E aí, Fabi, eu vou te falar uma coisa, né? Você tá agora com essa, agora você tá saindo de erva para árvore, né? É, então, gente, é uma evolução. Gostei Você dessa tá, observação, eu não tinha pensado nisso ainda. você tá saindo de erva, ó, você foi para algumas assim, mais arbusto, né? Erva, tudo. E agora você está indo para a árvore. Então a árvore você tem que cuidar mais ainda, né? Você Sim, tem que e assim, e tem uma espera maior, para ser sincera, né? Porque são outros tempos, verdade. é outra coisa, né? É outro ciclo de vida, né? Um ciclo gigantesco, se você for falar, né? A verdade. Uma coisa que demora, né? E é legal você falar isso, eu vou ser filosófica, porque eu falei da questão de Hum, trabalhar a ansiedade e a questão do tempo. Só que eu acho que é sim, também trabalhar, viver em sociedade, viver com elas. Porque cada sim, uma delas tem o seu tempo, a sua dinâmica. Eu não posso querer verdade. que todas elas pensem como eu e funcionem no meu ritmo. Então é só uma Verdade. analogia trazendo aqui. Eu não consigo Fizeram uma analisar. pergunta. É isso, que é muito Deixa eu... boa e que muita gente faz. Você quer ler? Ó, Fabi, pode ser, se quiser. Deixa eu achar Pode aqui. ser. Fabi, boa noite, Acha? tudo bem? Gostaria de saber como você prende os vasos na parede da horta, É uma né? Da horta pergunta vertical. é muito recorrente e com muito Uhum. prazer eu quero ensinar vocês, que faz parte Olha da lá. minha militância também. Porque eu queria ter Uhum. um Como você jardim aprende? vertical. Queria ter um jardim vertical. Aí você joga tutorial no Google, ou você vai no CIC Casa e Construção da Vida. Tem jardins verticais Hum, lindos. Só que é uma pequena grande fortuna. Gente, é muito sim. simples. Pode ser uma paredinha de 1 metro, não importa o tamanho. Eu não sei como vai chamar na cidade, no bairro de vocês. Eu chamo de tela de galinheiro. É uma Hum, telinha de arame toda tá. trançadinha. Ela tem Uhum. diferentes gramaturas. Gramaturas, ou seja, desse tamaninho ou vai ficando maior. A que eu uso, eu Hum. pago R$ 5 o metro quadrado. Olha só. Então, com, sei lá, no meu caso aqui da minha garagem, com R$ 30 Uhum. eu forrei muitos metros, né? Então, é depósito de construção, material de construção. Moço, eu quero uma telinha daquela que faz galinheiro. É muito barato. Então, É isso como se fosse uma eu cerca, né, Fabi? É uma isso, cerca. Como se aí fosse uma cerca. eu afixei na parede como se fosse uma cortina mesmo, tá? E conforme a parede de vocês. Aí é o outro pulo do gato. Eu Sim. comprei arame, não muito grosso. Sabe arame de fazer varal? Arame de metal, tá? Que Sim. você faz varal. Uhum. E aí eu corto um pedacinho de arame, eu dobro ele assim, como se fosse um S. Faço um furinho no vaso ou na garrafinha plástica, faz um furinho, Uhum. pega esse araminho, ele vai ficar um ganchinho assim. Você coloca a sua Isso. plantinha e puff, e vai pendurando. Uhum. Esteticamente ninguém percebe, fica muito bonito. Se vocês Uhum. não quiserem gastar com o vaso em si, de plástico, o que eu tenho feito é pegar garrafas de tomar água, seja garrafa grande ou Uhum. garrafa de 300 ml, corta ela ao meio, você já tem dois vasos. Um você pode manter a tampinha, só furar embaixo, o outro também, coloca o ganchinho. Tá Uhum. aí, gente. Eu acho que com menos de Sim. R$ 20 vocês conseguem fazer um pequeno jardim vertical e Legal. aí o troço vai crescendo, né? Que aí bem É afixado no. hoje. Pode falar. Oi? Não, eu ia falar que Pode hoje falar. bem afixado, além de vasinhos pequenos, eu penduro orquídea, eu já penduro coisas maiores. Uhum. É só prender direitinho na parede que vai que vai. Né? Eu ia falar assim, foi a Ju, né, que perguntou. É Ju, eu sem óculos sou um problema.
Ju, ô Ju, você que perguntou isso para a Fabi. Eu não sei se você já segue a Fabi. Ela fez um vídeo lindo plantando a cúrcuma e ela mostra passo a passo de como é que ela coloca esse arame e prende o vaso, né? Sim, gente, pode me seguir no sentido, pode ir lá, tem bastante vídeo, não só da cúrcuma, tem Sim. vários, mas dá para Que é o mais visualizar. recente, né? É o É mais o mais recente, recente. que tá bem bonitinho lá. O que foi das É, me dicas que você quer perguntaram da, me perguntaram das epífitas agora. saber? Para quem não sabe, André, eu vou falar do meu jeito, tá? Que eu não sou Não, à bióloga. vontade. É que quando eu descobri quem elas eram, eu fiquei Uhum. apaixonada. As epífitas, gente, é um termo técnico. A epífita, ela lembra uma trepadeira no sentido de ela precisa Uhum. de luz, então você vê ela morando em cima de alguém, que nem a Andrea falou, tem gente que coloca a orquídea em cima da árvore. Sim, Então, isso são as epífitas, que não são parasitas, elas não roubam sim. nada de ninguém. Não. Elas só querem um lugar ao sol. E aí, Sim. até fazendo um paralelo, porque minha casa é de cimento. Eu não tenho Hum, árvore para pôr orquídea e não sim, tenho sim. dinheiro para comprar aqueles suportes caríssimos de R$ 200 do CIC Casa de Construção para Exatamente. orquídea. Sim, sim. Então, sabe o que eu faço, gente? Eu ando, meu bairro é muito arborizado, mas às vezes ou o galho da árvore cai ou a prefeitura faz poda. Eu Sim. pego pequenos galhos de árvore um pouco mais grossos. Aí, sabe um vaso? Vaso normal, coloco no chão. Eu finco o tronco de árvore e eu vou montando todas as minhas orquídeas nesse tronco de árvore que eu peguei no Hum, chão, na rua. Esteticamente fica muito bonito e as orquídeas gostam porque elas não podem ter excesso de água e uhum. elas não precisam disso do que a gente conhece como solo. Então elas ficam com o lugarzinho delas ao sol. Aham. Assistam os meus vídeos, os da Tá tudo cúrcuma, lá. que dá para Bonitinho. ver essa ideia. Ai, um Bonitinho. paralelo, eu prometi que eu ia fazer isso um dia pessoalmente. Ah, Eu não falei que eu o tenho um quê? vizinho maravilhoso que toca piano? A Tem. esposa dele acabou de fazer uma pergunta, Vivi, Ai, maravilhosa. Gente, são os imagem. melhores vizinhos, eles tocam piano. Nunca, Olha obrigada. A Vivi pergunta, Fabi, não sei se é o termo certo, como fazer drenagem no aqui. vaso? Como é que você Sim, faz, Fabi? é uma outra boa pergunta também. Gente, eu sou militante de não vamos gastar. Uhum. Então, vamos chamar de drenagem mesmo. Às vezes você Sim. assassina a sua planta, não só porque você colocou água Uhum. demais, mas às vezes ela está, aspas, mal drenada. Então, muita Sim. gente vinha falar comigo durante esses 4 anos, do tipo, eu vi não sei Ah, aonde, eu não sei nem o nome técnico, mas é uma tela que ela lembra tipo um xaxim. Eu sei que o troço é caro pra caramba, porque viu no tutorial de é não uma sei o quê. malha? É uma malha. Eles falam que é uma malha, né? Alguns chamam, acho que é de biomanto. Eu sei que o troço é uma É, fortuna. Aí aqueles sim, tutoriais de jardim da revista Caras vai falar que você precisa sim. comprar isso. Não, minha Metros gente. dele, né? Eu sei, é aquela manta. É uma manta, é caro? Não. O que eu faço? Eu confesso que eu tenho uma vantagem que eu dou aula de solos e eu já consegui Ah, fazer uma planta sobreviver 2 meses nas férias sem eu estar olha, lá no Instituto Federal, por exemplo. Mas é por olha, uma essa aí é questão. eu vou anotar no caderninho aqui. Não, eu vou fazer um vídeo específico Eu disso. sei. Mas Ai, pra que bom, gente como drenar. no nosso dia a dia, Hum, sabe o que eu uso bastante? As pessoas ah, têm o hábito de misturar areia no meio. Não uhum, aconselho. sim. Tem todo um porquê, mas eu não acho legal. Sabe o que eu faço que é sensacional e as plantas elas querem me dar beijos assim? Casca Ah, de ovo. Eu fui lá e casca de fiz. ovo. Eu frito um ovo, guardo a Ah, casca. Eu vou botando sim. numa forminha. Fiz bolo, guardo a casca. Se você quiser colocar a casca de ovo crua Ah, ali, não tem problema. Mas se você for juntando, eu vou juntando numa forma. Aí sempre sim. que eu asso o bolo, eu já coloco a forma junto, a Uhum, casca fica sequinha, aí você pega com a mão e esfarela assim, que tem gente que coloca as cascas de ovo sim. por conta dos nutrientes por cima da Sim. planta. Não,
misture no seu vaso, faça camadas. Solo, casca de ovo, solo, casca de ovo. Por quê? Além da questão de nutriente, o casca de ovo é sensacional. Pena que é difícil comer, porque se desse para comer, ela nos faria muito bem. Sim. Mas eu vou tentar não ser técnica. Mas a casca de ovo, ela vai criar caminhos preferenciais. Ou seja, você vai ter uma excelente drenagem da sua planta. Então, ela não acumula água, ela não morre. Assim como o inverso também é válido. Deixa eu ver se eu vou conseguir ser didática, mas olha, eu vou fazer um vídeo para vocês só sobre isso. Por exemplo, como que a minha planta sobreviveu 2 meses sem mim no meu trabalho? O que eu fiz? A planta estava lá, embaixo dela é como se eu tivesse colocado um pote de água. Tá? Um pote de água e a planta. O que acontece? A planta, se ela tá um pouco próxima, tá o vaso e esse pote que eu tô falando. A hora que ela começa, a planta aqui, o solo começa a ficar seco, ele fica cheio de espaços vazios. Aí o que a plantinha fazia? Isso aqui que a gente chama de sucção. Ela puxava a água. Não sei se ficou didático. Quando acaba a água dentro do vaso, é um processo dentro do solo. E quando você tem casca de ovo no meio, você criou bastante espaço vazio. Que quando a água acaba, qual que é a tendência da planta? Chupar toda a água, igual canudo. É o processo de tomar água com canudo. Falei muito rápido, mas enfim. É como se fosse uma capilaridade. Isso, é capilaridade, é que eu não queria usar os termos técnicos. Sim, é capilaridade. É o canudo. É capilaridade. Sabe por quê? A gente, assim, eu trabalhei a vida inteira com planta, né? E o que a gente fazia, né? Não, assim, essa receita que eu vou dar é para quem trabalha com biomonitoramento. Eu trabalhei com biomonitoramento e eu precisava deixar minhas plantas 3 meses lá. Só que, assim, eu ia toda semana. Só que, poxa vida, eu tinha que controlar a água, né? Porque senão os resultados que eu ia ter, porque ela estava faltando água, então não era o ambiente. Então, o que a gente fazia? A gente tinha um vaso, o vaso era todo furado e a gente colocava cordas. Sim, é muito bom também. Cordas de... corda Pode que nem... cadarço, tipo cadarço de um sapato. pouquinho mais espessa só para garantir. Sim, né? Uma perfeito. cordinha. Colocava ali embaixo, colocava uma caixa d'água, uma caixa de água mesmo, normal, colocava uma tela de arame, colocava plástico, furava e colocava os vasos ali, que daí evitava mosquito da dengue, essas coisas todas, né, a formação. Sim. Então, depois eu até posso colocar aqui uma imagem de como a gente montava isso, né? E aí, Fabi, sabe o que a gente usava? A gente não fazia, por exemplo, assim, hoje, quando eu monto os meus vasos, eu coloco, o vaso é furado embaixo, né, uns 3, 4 furos. Eu coloco umas pedrinhas. Não coloco a manta, mas daí eu coloco uma mistura de terra, né, terra vegetal com humus. E eu coloco, você sabia, um pouquinho de areia no meu? Mas agora eu vou refazer com esse negócio da casca do ovo. Nada contra a areia, mas é que não dá para eu falar isso em 11 minutos que a gente tem de live. Mas é uma questão de condutividade hidráulica, ou seja, como que a água dá a mexidinha. Que eu tô indo agora pelo prisma do solo. Tá. Fabi, a gente usava lá vermiculita. Não sei se o pessoal conhece. Sim. Não sei. Gente, vermiculita é tipo uma argila dura, seca. Só para vocês visualizarem. É uma argila seca. E casca de pinos. Ou casca de coco. Eu prefiro casca de coco. Casca de coco. Casca de coco é uma boa mesmo, gente. Bem no meio do vaso ali, que você consegue ter uma boa drenagem. Principalmente, é que eu tenho traumas, mas eu consegui, depois de matar 7 alecrins, eu consegui ter alecrim. Ele é um saco. Alecrim e arruda. Arruda é o inferno. É linda, eu amo arruda. Mas
Eu não sei, deixa eu só falar rapidinho. Eu não sei se a Fernanda está aqui ainda, que ela falou que ia ver a gente. A Fernanda plantou muito no mestrado dela com a casca de coco para fazer, sabe o que? A goiabeira. Sim. Já que você está agora nas árvores frutíferas, é uma boa para você. Funcionava e elas ficavam lindas, sabia? É porque que nem a arruda e o alecrim, eles são um inferno, porque eles querem água fresca todo dia, entendeu? Ó, madame, coloca água aqui, senão eu vou morrer. Aí Sim. você vai lá e põe água nele, daí ele fala, ai, tá molhado demais, vou morrer. Aí ele Uhum, morre. Agora, a casca de ovo ou a casca de coco que você falou, uhum, consegue fazer com que você jogue a água, passa pelo corpinho dela e não é. retém, que o problema é reter água, né? Que aí você vai ter Ah, tipo lesma depois, você vai ter vários outros sim. problemas. E a É que Ruda, casca. Fabi? Então, a ruda. A Lorena perguntou a Ruda. Você já cultivou a Ruda? Então, sim, meu pé de arruda é emocionante, gente. Depois de matar uns 3 pés de arruda, eu tenho um enorme. Eu tenho 1,49 e meu pé de arruda tá com 1,20 m, tá? Uhum, Tá grande. Então, sim, a arruda, erros e acertos, dicas valiosas. Arruda, sim. vaso de argila. Por quê? Olha só. Porque a argila, mesma história do eu tomando canudinho lá na latinha de refrigerante. O que acontece? Vasos de argila tem o mito moderno de que se você colocar vasos de argila, ele vai matar a sua planta de sede porque ele vai puxar tudo a água. Já ouvi Uhum, essa abobrinha também. Aí já vão vender um gel, não sei. Não, gente. sim, Vaso de argila é o top. Por quê? Quem é arruda? Aquela que sim. quer água todo dia. Se você coloca no vaso de argila, toda a água em excesso, o que que a argila faz? Argila, analogia, é que nem ração de cachorro. Uhum, Microscopicamente, ela é toda cheia de furinho. Aí, tudo de água que está em excesso, o vaso faz assim, ó. tá. Aí ele não mata a sua arruda. A Uhum, arruda, gente, ela gosta de sol, mas assim, não é qualquer sol. Tem que ser uhum. algum espaço da sua casa que seja sol na moleira, assim. Sabe? Bastante sol. Muito sol. Porque assim, é natural. Eu já vi um amigo, tadinho. Ele queria ter plantas dentro de casa. Foi lá na Uhum. C&C, comprou um suporte caríssimo Hum, e colocou alecrins e arruda dentro da sala. não Não, gente, vai. vai Não morrer. vai. É sol Não vai. na moleira. A ruda, quanto mais sol, mais bonita ela fica. E a hora que ela pega no tranco, mais dica de ouro: vaso de argila, Argila, tá vaso de bom? argila. Ô, Fabi, Barro. eu vou falar uma coisa que, assim, vai doer em todo mundo, né? A gente compra ou vê na internet aquelas coisas lindas dentro de casa. É só para tirar foto, gente. É só para tirar foto, porque não adianta você colocar uma planta que é de sol lá dentro da sua sala que não bate nem um solzinho de manhã, né? É Então, assim, é tudo só para você tirar mentira. foto. Só para você tirar Verdade. foto, né? Verdade, bem Então, colocado. olha direitinho, procura, vai atrás da história do que você está querendo comprar e vê se você tem esse espaço em casa, né? Tem planta que É, dá para ficar dentro de casa. A sim, Gislene. tá perguntando, né? Gislene, eu amei a sua pergunta, que eu tinha uma Uhum, técnica, até que um bicho uhum, estranho, que eu não sei o nome, atacou meu pé de jabuticabeira, e foi a Andrea uhum. que me salvou. Ela me deu uma receita aprimorada da minha. Nada de Uhum. fertilizante, Não. não pro pulgão em si, mas alguns parentes e lagartas que aparecem. Uma das coisas que amenizou meu problema seja na minha horta mesmo ou no jardim vertical, se você tiver sol, plantem Uhum. citronela. A É. citronela, além de ter um cheiro fantástico, você pode usar como repelente no álcool para mosquito. O simples Uhum. fato dela existir, ela já joga, assim, espanta lagartas, todos esses bichos. Os Sabe que você pode pulgões, plantar também, Fabi? é, É uma, são algumas plantinhas que ficam, ela chama lantana, não sei se você conhece. com esse nome não.
lantana, eu vou procurar aqui, porque ela tem no metabólito dela secundário, ela exala isso aí, e você consegue direitinho espantar inseto, tá bom? Bom saber, porque Isso quando eu aí, coloquei a ó. citronela, nunca mais tive Uhum. lagarta. Mas os Ó, pulgões em si, ai, que lindinha! E ela é e ela fofa. tem diversas Quero, cores, ó. quero. Eu vou pedir para você fazer uma postagem para eu e todo mundo que está na live ir lá Sim, depois. Que coisa fofa. é. Ela E, tem, ela produz e é muito boa, viu? Você pode fazer, e eu ela vou é ornamental, você atrás. vai encher de Linda. borboleta na casa. Olha só. E aí, o que eu fazia, Andréia aprimorou, eu ia em Uhum. casa de lojas de plantas e comprava É. um pacote de fumo, ou o famoso Oh, fumo de corda. Só que hoje ele já, isso. só que agora ele já vem no saquinho, mas não é caro, e eu deixava de molho na água de um dia para o outro e borrifava. Isso Uhum. resolve total os pulgões. Só que teve um bicho que eu não sei dizer o nome, que atacou meu pé de jabuticabeira, que ele parecia, sabe, carrapato que pega no boi, no cachorro, que fica Uhum. vermelho, gente, quando estoura, parecia sangue. E quase matou o meu pé de jabuticaba. Aí a Verdade. Andrea me ensinou a pegar o fumo, só que ao invés de água, no álcool. Nunca mais tive problemas e meu pé de jabuticaba já tá lindo de novo. Então, Uhum. fumo. Eu acho que o fumo com água É, ou com álcool, fumo com ele água com resolve. álcool funciona. A gente usava muito. Tem uma coisa que eu fui atrás também, eu não sei se vocês já ouviram falar, chama óleo de nim. Sim, eu já ouvi falar, eu nunca usei. Só que o óleo de nim eu aprendi com o Samuel. Vocês provavelmente devem conhecer o Samuel, aquele que ele tem um canal no YouTube, ele tem aqui, chama Um Botânico no Apartamento. Ele é um Hum, chuchu. E ele falou que o óleo de nim é para você prevenir o pulgão, não para você matar. melhor ainda, Melhor na minha ainda, opinião. prefiro também. Então você dá uma passadinha, né? E é muito É, a uma gente pergunta. tem só 2 minutos antes que desliguem o telefone na nossa cara. Não, E ó, essa quando pergunta aparecer, é muito importante, né? E essa pergunta é para você, que é bióloga, eu não sei te responder. Se a gente vai Se espantar alguns insetos com algumas plantas, a gente vai espantar, mas não numa quantidade suficiente. Você está pegando, se você fizer assim, ao redor da sua, do que você está querendo tomar conta, não chega a tanto, porque você pode montar, por exemplo, um jardim que tenha orégano. orégano. Vou pensar em aromáticas, tá? Em geral. Você pode pôr orégano, você pode pôr alecrim, você pode pôr manjericão e você pode pôr a lantana. Ela vai tirar uma parte. Ela não vai, por exemplo, se for uma infestação grande, ela não vai dar conta, né? Ela não vai dar conta. Mas ela te ajuda a manutenção, entendeu? A manutenção. Mas não chega. Alguns, por exemplo, polinizadores, não necessariamente são daquela determinada espécie, né? Então, assim, espantar a abelha não vai. O que vai Nem espantar, deve. nem deve. O que vai espantar a abelha, se você tiver, é aquela árvore da espatódia. Não sei se vocês conhecem a espatódia, tá? É, ela acaba matando a abelha. Ela tem um produto, eu coloquei espatódia aqui, apareceu o Nando Reis. É, ela tem no metabolismo dela, ó, eu vou mostrar ela aqui, vocês vão saber quem ela é na hora. E é isso aí é porque ela não é nem nativa daqui. Então ela mata e ela mata muita abelha, gente. De verdade. Olha só. Essa aqui, ó. Bonita, hein? E ela Sim, tá cheia. imponente. Ela é, e ela não é daqui. Ela não é nativa. Então, essa aqui é um problema sério para polinizador, tá? De verdade. Pronto. Gente, eu vou encher o saco da Andrea no bom sentido para ela fazer uma série de diferentes postagens no Biodiversidade em Fatias Uhum. sobre polinizadores, sobre inseticidas Uhum. naturais, sobre todas essas questões que eu acho que é dúvida de todos e principalmente para a gente não gastar.
eu Uhum. acho que a gente vai cair em segundos e eu tô Não, não, super me avisam, me preocupada. avisam. Fica tranquila que me avisam aqui. Ah, então Pode tá bom. Então tá bom. tranquila. E Pode. então Ah, basicamente vou te avisando. a gente tá já quase encerrando, as dúvidas são Isso. muitas, mas para quem não conhecia a Andrea, tá aqui porque eu postei. Sigam Sim. mais o trabalho dela, porque acho que são essas dicas, e eu acho que é Até. conhecer, né, Corre. para dar alma às Isso aí. coisas. Mas se vocês quiserem ver questões de plantio de forma Caiu. barata,